Entrar no universo infantil com propostas de educação e entretenimento para a criança, temáticas socioambientais e outras formas lúdico-pedagógicas se tornam um negócio para este nicho de mercado que vem atraindo cada vez mais empreendedores que apostam neste público. O Ser Empreendedor mostra no programa de hoje quem investiu neste segmento, unindo a profissão com a maternidade. A temática socioambiental em músicas com animação, apresentações com brincadeiras. Por trás de cada show, duas mulheres empreendedoras, uma cantora e uma atriz, que decidiram criar uma empresa voltada para o universo infantil. Isso, na verdade, tudo começou com o meu desejo de fazer um projeto para criança com música, que na verdade são duas paixões. Eu sempre trabalhei com música, mas sempre por detrás dos bastidores, assim. E aí veio esse desejo, e aí eu convidei a Flávia para participar, porque ela é atriz, cantora, e eu cantando, para que nós duas juntas pudéssemos fazer esse projeto, que na verdade é o primeiro da nossa dupla, Dois Sóis, que se chama Planeta Oca, que tem a temática socioambiental, que a gente também acha muito importante ter produtos para criança com, como é que fala? Com uma educação, com conteúdo, com qualidade. Então eu tive a sorte de ter um parceiro, que é a Sound Design, que é a produtora que eu trabalhei desde sempre, para apoiar, para nos dar esse apoio nesse início que é tão difícil, né? De empreender, né? Sem parceiros e tal. Então foi muito legal porque a gente, desde a primeira sementinha até o CD ficar pronto, foram 2 anos de trabalho. A maternidade foi o ponto de partida para que a Flávia percebesse que deveria viver a profissão de uma nova forma. Eu dei uma parada na minha carreira quando eu engravidei da minha primeira filha e foi intencional, uma coisa que eu queria mesmo, dedicar um tempo a essa maternidade. E entrando mesmo na maternidade, eu comecei a sentir falta de entretenimento de qualidade, assim, né, para apresentar para minha filha. E eu não fazia ideia de quando eu voltaria aos palcos, porque é uma dedicação incrível, né? Ensaiar e colocar um projeto para rodar, né? Fazer turnê e tudo mais. Então, quando ela chegou com esse convite, além de ser, né, a minha melhor amiga, além de ser uma temática socioambiental, que é algo maravilhoso da gente colocar no mundo, eu percebi uma oportunidade de continuar na minha carreira como atriz, fazendo um projeto autoral que a gente pudesse criar juntas e ainda mais levando um entretenimento de qualidade, de conteúdo para a minha própria filha e para as outras crianças, né, de uma forma geral. Sempre foi desde o começo essa temática, porque eu sou filha de 2 antropólogos que, enfim, fundaram uma grande ONG que trabalha com essas questões, que protegem a floresta e os índios já há mais de 25 anos. Então isso já estava em mim, essa semente, essa primeira, né? Então, na verdade, desde o começo a proposta era essa. Tanto que o nosso... tem um biólogo, que na verdade que compôs todas as músicas do Planeta Oca. Ele é um biólogo que trabalha no ISA, no Instituto Socioambiental, e a gente foi dando os temas para ele compor. Tinham 2 canções primeiras, o Tamanduá e a Ariranha, eu acho que eram as 2 que eles já tinham feito, e aí a gente começou a pedir outros temas para poder compor essas 12 músicas que tem no disco. Sim, a gente começou a pensar, tinha os animais, né? Então a gente queria falar das árvores e da água e dos índios e da questão de consumo, de consumir menos e se unir mais à natureza, né? Do menos é mais. Então a gente começou a levar para ele o que a gente, o que brotava no nosso coração sobre isso, né? Que a gente gostaria de falar, o lixo. Então ele foi compondo essas músicas e ele não tem nada a ver com o mainstream da música. Ele é um ambientalista, um biólogo de uma ONG. Só que tem Fez canções lindas, né? As canções super sensíveis, maravilhosas. super bonitas. É uma pessoa super sensível mesmo e tem um olhar lúdico, né? Assim, para essas questões ambientais. Então a gente tem o maior orgulho de ter essas canções. E o resultado, que hoje já roda várias regiões do Brasil, teve todo um processo de formatação
que contou com a colaboração de outros profissionais. E como foi, então, nesses 2 anos, formatar o projeto, claro, partindo de um sonho, partindo de uma ideologia, daquela vivência de ser mãe e unir a esse projeto, mas pensar, a gente precisa transformar isso em um negócio que seja vendável, que tenha mercado. Como foi isso para vocês? Então, na verdade, o começo foi meio orgânico, a gente não teve um planejamento super certinho de tudo. Foi meio, claro que tem um objetivo, desejo, né? Foi o desejo, mas o objetivo, claro, sempre foi a gente poder se sustentar com isso, né? Ser uma coisa. Mas, na verdade, a gente começou a contar com a ajuda de um, com a ajuda de outro, para começar esse início, porque esse início você não tendo um capital para investir, que foi o nosso caso, né? A gente não tinha. Era zero capital ou zero tinha capital, zero capital. Zero capital. A gente fez tudo sem R$1, só com parcerias que, claro que ao longo do tempo a gente vai recompensar, enfim, né? Obviamente que são nossos parceiros, mas foi sem R$0. E foi muito legal poder ver que isso é possível. Se você tem parceiros legais que acreditam, que apostam na qualidade, né, do projeto, a coisa vai, né? Então, na verdade, a gente agora que está partindo por uma segunda etapa, que é para pensar outros produtos também que a gente pode, além do show e do CD. A gente tem um amigo que ele entende super bem de plano de negócio, ele faz consultoria para pequenas empresas e para transformação de negócios. Pessoas que têm uma empresa e querem mudar um pouco o nicho ou mudar o raio de atuação. Então ele nos ajuda, né? Ele nos auxilia, assim, presta uma consultoria para a gente. Meio que amizade, consultoria ao mesmo tempo. Quando o Dois Sóis ainda não existia, né, que eu parei de trabalhar como atriz nos moldes como eu trabalhava, eu abri um canal de comunicação direto com o meu público e comecei a trabalhar pelas redes sociais. Então a gente aproveita muito desse engajamento que o público que me acompanha, que já me acompanhava, tem para migrar as pessoas para esse projeto, já que ele é uma extensão da minha vida, né? Já que hoje em dia ele é a minha vida também. Então a gente aproveita para conseguir fazer chegar até lugares que a gente ainda não consegue chegar agora e ampliar o projeto, né? O setor infantil é um que não dá muita bola para as crises. Segundo a agência de inteligência Euromonitor, em 6 anos, a venda anual de produtos do segmento infantil no país passou de 2,7 bilhões para 3,9 bilhões de reais. Agora a gente está tendo ideias, por exemplo, de levar o Planeta Oca para brinquedos educativos. Eu, como mãe, fico sempre olhando os brinquedos que chegam em casa, o que a gente precisa ter em casa, o que a gente não precisa. Então, a gente sempre pensa, a gente está começando a pensar nisso, em fazer produtos que sejam realmente relevantes, tanto para a educação ambiental das crianças, quanto para o brincar mesmo, assim, para a extensão daquele aprendizado. Já tem uma fase 2 e já tem um outro lugar dessa fase 2, que é o Festival Planeta Oca. A gente quer ampliar de um show para organizar um festival, onde o show seja a atração principal, mas que seja um lugar de experiência, né? Uma vivência sensorial em que a gente possa ter parceiros que pensem no meio ambiente, na sustentabilidade, assim como nós, só que a gente pensa pelo lado artístico e outras pessoas pensam pelo ramo da gastronomia, por exemplo, e da isenção de agrotóxicos nos alimentos. Unir todo esse pessoal em um único lugar. Exatamente. Um único lugar. E que as famílias, né, levem os filhos e vivenciem essa experiência, né? E a gente está estruturando justamente para isso, né? Para formar uma rede, uma cadeia onde as pessoas possam realmente se beneficiar disso, como conteúdo, como experiência mesmo. Então, assim, uma oficina de reciclagem de lixo, enfim, como preparar alimentos de uma forma mais sustentável. No próximo bloco, 2 professoras que saíram da sala de aula e abriram uma empresa que oferece espaço de formação para professores e pais, onde o adulto, através da literatura, entra em contato com o mundo infantil.
gênero da literatura infantil teve o maior faturamento do setor entre janeiro e setembro do ano passado. Neste cenário, o Ser Empreendedor encontra quem também apostou neste mercado com propósito. Rosana e Carol, pedagogas que, partindo do mundo da sala de aula, criaram uma empresa que trabalha o lúdico, onde o adulto entra no universo da criança através da leitura dos livros dedicados à infância. O Conversa de Quintal nasceu para ser um canal de conteúdo na internet, né? O meu desejo inicial era apenas partilhar os livros que eu lia com o meu filho e com os meus alunos numa rede social, né? Não tinha nenhuma pretensão de empreender nessa área, mesmo porque eu era pedagoga, sou pedagoga, era professora, dava aula, então já tinha uma carreira aí, né, em paralelo. Então era uma coisa que eu fazia nas horas vagas, era um hobby. E a Rô já dividia comigo as mesmas inquietações, né, sobre a infância, o mesmo encantamento. Então a gente, desde que começou a estudar juntas, já partimos aí para trabalhos juntas. E então já era uma amiga, parceira na qual eu confiava e sabia que podia ser bacana trazer ela para esse projeto. Conheci a Carol na época que nós fazíamos faculdade. Depois nós viramos parceiras de sala de aula, quando nós trabalhamos na escola a qual nós éramos estagiárias. Aqui, sob a orientação da psicóloga Camila, acontece uma sessão de livroterapia. Era um projeto desenhado pela Carol e era um sonho que tinha que ser concretizado. Então a gente diz assim que são forças parceiras, são as folhinhas que têm chegado no espaço do quintal. Então assim, foi um projeto ao qual a gente achava necessário também o apoio de uma psicóloga. Então a Camila veio contribuir. Como nós temos assim outras parceiras em outros cursos de formações as quais nós fazemos. Como nós não temos um quintal nosso ainda, um espaço físico, nós habitamos os quintais da cidade. Então a gente está sempre em busca de um quintal que tenha a mesma linguagem, né, que a nossa, para que a gente possa ocupar e fazer os nossos encontros. Deixar a sala de aula foi uma decisão difícil para a Carol. A Rosana divide seu tempo entre a escola e a nova empresa. O quintal ficou ainda como um canal de conteúdo por 3 anos, eu tocando sozinha. E depois que eu voltei para a sala de aula, eu fiz uma pausa aí quando o Miguel nasceu, meu filho. E quando eu voltei para a sala de aula, o fato de começar a compartilhar também as leituras da sala de aula foi um grande boom do quintal. Foi o primeiro momento em que eu senti que então esse projeto não era só um projeto. Não era só um projeto, podia virar um hobby que se transformou num negócio, né? Porque as pessoas que me seguiam pelas redes sociais começaram a me pedir para dar esses cursos, né? E aí eu falei, ué, né? Por que não? Então comecei a pensar que poderia ser interessante. O primeiro curso aconteceu de maneira muito informal, né? Com pessoas assim do nosso convívio, pessoas que trabalhavam com a gente, que queriam se aprofundar nos estudos sobre literatura. Era uma partilha entre amigos e foi muito legal. E aí, como a gente trabalhava em sala de aula, não tinha tempo para pensar em outros cursos, foi quando nasceu então o curso de férias do quintal, que a gente fazia em julho, por pura conveniência, porque era férias de professor, então era bom para mim que podia organizar e era bom para os professores que estavam de férias que também podiam fazer o curso. E nesse primeiro momento eu achei que eu também teria que mudar com ele de cidade, então foi assim por uma conveniência do destino que eu pedi demissão da sala de aula, achando que teria que mudar de cidade com ele. E aí, uns 2 meses depois, a gente viu que não seria necessário. Então, foi a vida dando aquele empurrãozinho que faltava, né? Então, eu consegui aí, nesse momento, bom, já que eu saí da sala de aula, já que a vida me deu esse empurrãozinho, então agora é a hora mesmo de transformar o quintal em uma empresa. Com a empresa aberta, foi hora de repensar todo o projeto e a administração do negócio. Quando eu comecei, a ideia era compartilhar com pais sobre o que eu lia e brincava com o meu filho e com os meus alunos. Então, aquela árvore com uma criança pendurada no balanço me remete muito ao quintal onde eu fui criada, né? Então, eu tenho memórias afetivas desse quintal que são assim a minha maior inspiração para compartilhar com outras pessoas. Mas hoje o nosso público-alvo não são crianças, né? São adultos. Né? A ideia do Conversa de Quintal é que adultos possam se reconectar com a sua criança interna
para que através de uma educação pela criatividade ele possa se conectar de maneira mais afetiva com a criança que ele educa. Então essa logo hoje já não nos representa mais. O quintal está tomando assim novos rumos, então é um projeto ao qual a gente está terminando esse desenho da persona do negócio. A Marília é quem trabalha a identidade das duas empresas voltadas para o segmento infantil. No conteúdo, na cara do quintal, como é que ela vai trabalhar nessa comunicação nas redes sociais de uma maneira geral. E para o ano que vem a gente tem uma grande tarefa aí, eu junto com elas e mais uma pessoa incrível que está trabalhando com branding com elas, que é traduzir em imagens e textos também, né, essa nova cara do Conversa de Quintal, que está ganhando um novo corpo, ganhando um novo espaço, não só nas redes mesmo, sociais, mas no entorno, em Campinas e acho que no Brasil também. Elas me procuraram com uma ideia um pouco ainda crua do que seria, e aí a gente foi nascendo junto, sabe? A gente foi criando junto. Elas queriam, assim como as meninas do Conversa de Quintal e todas as pessoas que me procuram para criar identidades visuais, elas queriam que tivesse o meu traço, o meu desenho, que torna o projeto autoral. A profissional lembra que neste processo a identidade visual tem um papel fundamental. É transformar aquela ideia do cliente numa imagem para ser veiculada nas mídias e é muito importante ter essa cara para as redes, para as comunicações de modo geral, porque daí você acaba sendo identificado, né? A gente está indo assim, sendo muito cautelosa, tendo, acho que essa rede de apoio. Então, assim, isso também é um momento novo também e que a gente está dentro do possível tentando aprender a gestar isso. Com um mercado em amplo crescimento, as empreendedoras, onde cada qual em seu segmento investe no nicho da infância, pensam em aumentar o leque de produtos e serviços. A partir do CD pronto e das 12 canções prontas, a Caru convidou a Rena de Faria, que é a nossa diretora, é uma diretora bastante premiada em São Paulo com espetáculos infantis, e a gente começou a pensar no espetáculo, né? Isso. Primeiro foi o CD. Primeiro foi o CD, as músicas. A partir das músicas a gente se reuniu com a Rena, a gente também foi começando a visualizar, né? Conforme as músicas foram ficando prontas, a gente visualizava o que a gente imaginava que seria esse show. Por quê? A Caru é cantora e mais cantora do que tudo. Eu sou atriz, na verdade, eu canto uma coisinha ou outra, mas eu sou atriz. Então cantar para mim não é assim, eu não solo, sabe? E ela também como atriz, ela tem uma experiência. Era uma primeira experiência, hoje em dia já está arrasando. Mas a gente queria unir essas duas coisas. Que a gente possa já ter quitado as nossas dívidas todas de começo de projeto. E a gente tem muita fé, né? Então é legal quando você sabe do potencial do projeto. Sim. Você sabe que demora um tempo para as coisas acontecerem. Não dá para você começar um negócio e já querer que ele aconteça rapidamente. A nossa meta é que em janeiro de 2020 a gente consiga já contar para todo mundo essa nova identidade, essa nova marca, esse novo momento, né, sem perder aí as nossas raízes, mas a gente está preparando aí algumas novidades já logo para o comecinho de 2020, inclusive um quintal para a gente habitar que seja nosso, um quintal físico.